sou Denise Steiner, dermatologista, e este é nosso encontro semanal, Oeste Saúde. Aqui nós damos dicas, orientações e queremos que você conheça cada vez mais sobre sua saúde e seja responsável por ela. Vamos à notícia que repercutiu nos últimos dias e trouxe de volta o debate sobre questões da pandemia do Covid-19. Esse período foi difícil, né? E uma figura esteve, assim, bastante em evidência, que foi Anthony Fauci. E nós sabemos que ele foi questionado a respeito de declarações, porque, na verdade, houve uma leitura de um diário feito por essa pessoa, que foi o grande responsável pela condução das questões da pandemia, na época, nos Estados Unidos. E ele, na verdade, após esses questionamentos, não respondeu absolutamente nada. Ele usou a questão da primeira emenda dos Estados Unidos e simplesmente não respondeu praticamente 100 perguntas que o Congresso havia feito a ele. E isso ficou, assim, muito duvidoso. Na verdade, algumas questões sobre da onde, a origem desse vírus, questões também sobre o uso da máscara, de a pessoa também ficar em isolamento, a questão também de algumas drogas, como a ivermectina e a hidroxicloroquina, foram questionadas, porque houve, vamos dizer assim, uma certa incoerência com o que estava escrito no diário de Anthony Fauci e o que ele acabou declarando na época da condução da pandemia. Então, é importante que isso seja esclarecido, que a gente entenda realmente, para dar mais segurança para uma questão de saúde que é tão importante. E, na verdade, agora, depois desse primeiro momento no Congresso, onde ele não respondeu nada, ele foi novamente questionado e queriam que ele fizesse novas declarações e ele está se recusando. Então, eu acho que tudo isso faz a gente pensar que a questão de saúde, a questão de ciência é extremamente complexa e às vezes não pode haver assim declarações tão caminhando para autoritárias, né? Ou seja, essa é a verdade absoluta e nós decidimos como deve acontecer. Eu acho que tudo tem questionamento de todos os médicos, de todas as pessoas que lidam com saúde, para que a gente pudesse, né, conduzir de forma melhor. Por exemplo, eu tomei uma vacina que depois ela foi retirada do mercado. E eu não tive explicações exatas de por que ela foi retirada. É muito importante que todas essas questões sejam esclarecidas sobre a pandemia, sobre remédios, sobre vacinas, para que a gente possa entender e conduzir da melhor forma a nossa saúde. E agora nós vamos para aquele momento da indicação de uma leitura, que é muito interessante. Trata-se do livro A História do Corpo Humano, de Daniel Lieberman. Esse livro discorre... O Lieberman é um professor de Harvard que estuda corpo humano em diversas situações e do ponto de vista evolutivo. Então, é muito interessante a gente entender as mudanças e as necessidades que o nosso corpo tem e também para onde vamos com o corpo humano. Não perca essa leitura. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com uma excelente entrevista do Dr. Zeballos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano. As inovações e as tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Aqui você conhece as tecnologias que estão transformando o agronegócio e as histórias de sucesso de quem vive da terra. Mesmo que você não viva o dia a dia do campo, eu te garanto, o agro faz parte da sua vida. De segunda a sexta, às 8 da noite, com Joyce Maffezoli. Estamos de volta e a pandemia já terminou, mas as controvérsias sobre a Covid-19 continuam. A recente audiência de Anthony Fauci no Senado americano reacendeu o debate sobre a origem do vírus, as vacinas, os vários tipos de tratamentos. E para falar sobre esse assunto, a Oeste Saúde recebe o doutor Zeballos, Roberto Zeballos, que é clínico geral e doutor em imunologia e com vasta experiência no tratamento de pacientes com Covid. Eu quero agradecer muito aceitar o nosso convite, é muito importante para nós essa discussão e perguntar que avaliação que o doutor faria a respeito de toda essa questão com Anthony Fauci. Bom, é o seguinte, o que eu vou compartilhar com vocês é a minha experiência, porque vocês podem ler vários assuntos, mas se você não tem a experiência, que eu falo muito da observação, para comparar o que está acontecendo ao seu lado, você se perde. Então, no começo eu fui muito ingênuo, porque logo no meu primeiro caso eu entendi o mecanismo da doença, eu entendi que o que matava o meu paciente não era o vírus, era a resposta imunológica depois do 7º dia. E aí a gente teve a ideia, veio o Marcelo Amato, me trouxe um artigo brilhante lá dos chineses, era um artigo que ainda tinha sido pré-print, mostrando que o corticoide aumentava a sobrevida. O corticoide ele diminuía a resposta imunológica, como o que matava o meu paciente era a resposta imunológica. A gente começou a ter um resultado atrás do outro. Isso se espalhou nas UTIs de São Paulo, e aí 3 meses depois, Oxford mostrou que o corticoide tinha uma eficiência importante, só que eles só davam nos pacientes que estavam entubados. O que eu achei, na época, eu achei, mas que bobagem, porque se você controla no começo, primeiro você tem que esperar a resposta imunológica ficar pronta. Aí, quando ela começa a aumentar, você controla no começo, você não entuba o paciente. Tanto que em 2020 eu não entubei ninguém, não perdi ninguém em 2020 e atendi muita gente. Depois, que o amazonense foi mais agressiva, a gente perdeu alguns, mas eram pacientes muito idosos, cheios de comorbidade, e já chegavam, como a gente vira uma referência, chegavam de UTI no Brasil, no avião UTI no Brasil inteiro, e chegavam já graves. Mesmo assim, a gente conseguiu ajudar muita gente, porque a gente estava trabalhando em hospitais de ponta, cuja UTI é espetacular. Então, a gente tem toda a estrutura. Sobre esse assunto, por exemplo, né? Às vezes pessoas idosas que se esperava que tivesse uma reação pior, saíam bem, e às vezes pessoas mais jovens também, que aparentemente não tinham... O mais jovem era muito raro dar problema. Praticamente ninguém jovem eu perdi. O mais jovem que eu perdi tinha 67 anos. Então, jovem não tinha problema se tratado. Tá. Lógico que tem gente que está assistindo, pô, meu marido era jovem, o meu tio era jovem, mas é que ele não recebeu o tratamento, que eu cansei de falar durante a pandemia. O que mais mata é o tratamento tardio. Tá. Eu nem falava em tratamento precoce, porque eles começaram a discriminar, mas, pô, na medicina, como diz o meu amigo Francisco Cardoso, e é verdade, é redundante você fazer tratamento precoce. Qualquer doença, quanto mais cedo você trata, melhor. Quanto mais cedo você trata o prognóstico. Agora, o que a gente viu nessa pandemia é que existiu
método. Um método. Então, na ingenuidade, a hora que eu tinha o tratamento, eu queria falar para os 4 cantos do mundo, aonde eu tive a oportunidade, foi na Jovem Pan, e aí eu fui falando as coisas que eu falava. Graças a Deus, eu estava vivendo a experiência, então tinha sentido. Era embasado, né? Tinha sentido e as coisas aconteciam. Eles previam catástrofe, falavam, não, isso não vai acontecer por causa disso. A gente foi ganhando credibilidade. Aí eu descobri que tinha alguma coisa errada quando tiraram um post que eu falei do remedinho para piolho, que era ivermectina. Ou seja, não interessava para a turma. Então, eu entendi que tinha um sistema por trás, que eu vou resumir, que a gente definiu isso, que era método, os métodos que tinham. Então, por exemplo, toda a ciência das evidências nasce da observação. Você observa, levanta uma tese e aí depois você pode até fazer estudos mais profundos para documentar em evidências científicas. Só que hoje a gente sabe, segundo o John Ioannidis, que tem 10% das evidências científicas que são válidas, outros 90% não. E aí ele explica que alguns estudos para desenvolver evidências científicas têm interesses de uma minoria. E o problema é que os médicos foram orientados a ficar apenas focado na medicina da evidência. Agora, se 90% não serve, e é o que eu via, quando falaram para mim que a miocardite na Covid é muito mais frequente do que quando eles tomavam o inoculante, a vacina, eu falei, não é possível vir eu e a minha equipe viemos mais de 11 mil casos, eu só vi 2 miocardites, agora depois de 21 eu estou vendo várias miocardites, então isso não é verdade. Mesmo que o American Heart Association solte uma informação absurda dessa. Então, como é que a pandemia fez? Vamos pensar um pouco mais fora da caixinha. Era método. O primeiro método é difundir o pânico. Isso foi no mundo inteiro, nas grandes mídias, difundiram o pânico. Como é que eles faziam para difundir o pânico? Eles mostravam as covas, eles inflacionavam o número de casos, que isso é possível fazer. E amplo. E quando você bota medo na população, libera cortisol e ela não tem um raciocínio adequado. Então perde totalmente o discernimento. O outro metodologia que eles usaram era a supressão do questionamento. Se eu questionei que não tem sentido você imunizar crianças que são organismos em desenvolvimento e porque não tem estudos e a criança não era alvo da pandemia, tanto que no auge da pandemia de internação, eles tiveram que pegar a UTI infantil para colocar adulto, porque não tinha criança. Uhum. Então você vê que a criança não era, então você tem esses argumentos. Você começa a questionar isso, aí você... era proibido o questionamento. Então, por exemplo, questionamento com tratamento. Então, outra coisa que isso é imperdoável, que todo mundo saiu repetindo no mundo inteiro, na CNN nos Estados Unidos, there is no evidence. Aqui no Brasil, não tem comprovação científica que esses remédios funcionam. Eles suprimiram e criminalizaram tanto o questionamento sobre a supressão, mostrando que era um terrorismo. E aí eu achava esquisito as medidas do Fauci, tanto que eu cheguei e falei, olha, o Fauci acabou com credibilidade comigo. Eu falei isso em 2021, pelos absurdos que ele está tomando. Então ele falava, tomar vacina não precisa usar máscara, e pode. Aí quando a gente pensa que tem algum estudo que ele se baseou para ter distanciamento, para usar máscara, foi da cabeça dele. Então, gente, independente da ideologia que você tem, não adianta querer dizer, como tem um democrata americano, dizendo que isso é uma perseguição política. Não tem nada de política, porque as decisões dele mataram gente de esquerda, de direita e de centro. Então, não tem sentido você dizer que isso é um problema político, só não acorda quem não vê. Então, aquelas pessoas que falavam, eu sigo a ciência, que era representada por esse cidadão aí, que ele falava mesmo, eu sou a ciência. Na hora que ele tem todas as oportunidades do mundo para debater a ciência com os argumentos dos congressistas que foram muito bem preparados, inclusive por alguns amigos meus que eu conheço nos Estados Unidos. Um é o Peter McCullough, que é muito amigo meu, a gente trocou muita experiência durante a pandemia. E aí o que acontece? A hora que ele tem essa oportunidade, o cara fica quietinho. Exatamente. E outra coisa, ele ganhou um perdão de 14 anos. A partir do Biden. A hora que saiu o Biden, se ele cometer crime, não tem jeito. Mas há 14 anos para trás, ele ganhou. Alguém já viu ser perdoado se não tem culpa no cartório? Exatamente. E é o seguinte, por que 14 anos? Porque foi 14 anos atrás que ele financiou o ganho de função do vírus no laboratório chinês. Ele que liberou a verba,
a verba, e para escapar da legislação eles usaram uma outra instituição e eles criaram um ganho de função. Quando eu falei num áudio em 2020, que foi para o mundo inteiro, não sei como, isso é coisa acho que de inconsciente coletivo, eu peguei o celular de um paciente e falei a minha tese que o que matava o meu paciente era uma reação imunológica e que eu achava muito provável que podia ter ocorrido um acidente no laboratório de Wuhan. E não porque eu era gênio, porque eu sabia que nesse laboratório tinha uma chinesinha que estudava o quê? Doenças respiratórias causadas por vírus. E era muito próximo do mercado. Como é que vai dar um salto de evolução? Vocês não têm obrigação de saber disso. Mas uma evolução natural demora. O que foi feito foi ganho de função. Eles pegaram o coronavírus, que é uma plataforma de arma biológica desde a Guerra Fria, ela foi definida como tal em 1967. Eles pegaram, deram um ganho de função. E um colega meu, que era da Scripps Clinic, que eu colhi material para o meu doutorado lá na Scripps Clinic, ele mandou uma mensagem para o Fauci dizendo, olha, eu encontrei uma clivagem, que é um local no gene que mostra que isso foi artificialmente. Imediatamente, o Anthony Fauci contratou um cara que, na época, tinha credibilidade para escrever que o vírus veio de... Então, eles estavam escondendo um monte. Então, método. Doutor Zeballos, infelizmente a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu ficaria aqui conversando horas, porque temos muito a aprender com o senhor. E eu queria saber o que o senhor poderia passar de aprendizado que houve nessa epidemia para as pessoas que estão nos acompanhando. Bem, o mundo mudou, está tendo uma tendência à programação digital. Nós temos que aprender a ficar longe dessas programações digitais, porque elas influenciam a nossa vida. Lá no ano 60 tinha aquelas mensagens subliminares no cinema com um copo de Coca-Cola gelado que o cara não percebia, ele ia lá e tomava o copo depois. Então, o momento agora é a gente controlar os nossos pensamentos para nós criarmos as nossas programações. E nós não estamos numa época de aceitar qualquer informação. Nós temos que questionar e o momento é de despertar, é de acordar. Nós temos que voltar a pensar. E sempre comparar o que estão te falando com aquilo que você está observando. Sempre perguntar quais são os riscos, quem está ganhando com isso, que informação é essa. Mas se não for do teu dia a dia, não perca tempo com isso. Foque mais nas coisas que são importantes para você, porque tudo aquilo que está fora do seu controle e você não tem como fazer, você só vai levar uma energia negativa, vai atrasar a sua vida, não é? Uhum. Então, a dica que eu dou é... Vamos voltar a pensar, que eu falei o tempo todo lá durante a pandemia. E vou falar uma coisa para vocês, porque toda vez que a gente deseja um mal para alguém, a gente entra na energia dessa pessoa. Então, não há necessidade de desejar o mal para ninguém, porque no seu devido tempo, cada um vai receber o que merece. Não perca tempo com isso, mantenha a tua vibração em alta. E muito mais importante do que isso... Eu tenho um livro que eu ponho, Era dos Semideuses, até um curso, A Jornada dos Semideuses, para as pessoas voltarem às suas raízes. Eu quero só falar uma coisa para terminar, que tem um capítulo no meu livro que eu coloco. A Covid que eu vivi é muito diferente da que te contaram. Sim, é uma guerra entre o bem e o mal. O que é uma espiritualidade do bem? Você cuida de si, mas você pensa no todo, você se preocupa com terceiros, você quer ajudar, que é o que você está fazendo aqui hoje, e a gente está fazendo. E o mal? O mal, ele só olha para o próprio umbigo e que se dane o resto. Essas medidas do Anthony Fauci põem ele como o mal, porque ele olhava para o seu umbigo e tomou medidas que mataram milhões de pessoas. Mas ele era um fantoche. Eu acho que tem forças grandes de um lado e hoje está aparecendo forças do outro para haver um equilíbrio, senão o senador não teria essa oportunidade de confrontar o Fauci. Então é isso, gente. Vamos olhar a vida com otimismo, olhar para os nossos problemas e não nos contaminarmos com a avalanche de informação que recebemos diariamente. Vamos olhar para dentro de nós. É a dica que eu dou. Bom, eu novamente queria agradecer. Realmente, não só aprendi muito, como eu acho importantíssima essa questão da reflexão, né? E é o que eu também sempre falo nesse programa, né? Pense em você, conheça a sua vida, tente melhorar, né? E como essa jornada aí do bem. Bom, eu quero depois que o senhor venha outras vezes. Muito obrigado novamente. E agora nós vamos ter um pequeno intervalo e voltamos com a sua participação.
Todo sábado às 8 da noite, o Outra Coisa faz uma releitura crítica e bem-humorada do noticiário da semana, para mostrar tudo aquilo que o jornalismo convencional não quer que você saiba. Descubra o que está por trás das manchetes. É verdade isso? Claro que não. Com Guilherme Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados especiais. No Jornal da Oeste, primeira edição, você acorda com as principais notícias do Brasil e do mundo. Assim é que se começa mais um dia bem informado. Política, saúde e outros temas que impactam a sua vida. Um jornal planejado para quem quer entender o país desde cedo. De segunda a sexta, 7 horas da manhã, com Daniel Vidal. Quinta-feira, às 8h30 da noite, protagonistas da vida pública e do mundo político estão no centro da arena. Com perguntas diretas e objetivas, são convidados por Adalberto Piotto e um time de jornalistas a debater fatos e decisões que influenciam o país. Um programa para quem quer compreender os rumos do Brasil. Toda quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Voltamos! E agora aquele momento especial da sua participação. E eu tenho uma novidade. Agora, você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é 11 91765 0681. Então, não esqueça, o telefone tem que ficar na horizontal e você pode fazer uma pergunta sobre qualquer questão da saúde, questionamentos, dúvidas suas, da família, enfim, o que você quiser. O que a gente quer mesmo é a sua participação. E agora vamos para a primeira pergunta. Oi, doutora Denise. A minha pergunta é, a alopécia ela é causada somente por fatores genéticos? Gessler, muito obrigada pela sua pergunta. Não, a alopécia não é só por questões genéticas. Aliás, é meio complicado, mas alopécia quer dizer queda de cabelo. E, na verdade, é genérico. Então, tudo pode ser alopécia, qualquer tipo de queda de cabelo. Mas nós temos sobrenome. Então, nós temos a alopécia androgenética, que é a calvície. E a calvície é genética. Existe, então, um grande peso aí dos genes que você traz, né? Do lado do pai, também influencia o lado da mãe e que podem influenciar que você desenvolva a calvície. Existem outros fatores que também vão, vamos dizer, contribuir para que a calvície seja mais rápida, evolua mais rapidamente, ou então que ela seja um pouco mais forte, tudo isso. Mas o que importa mesmo na calvície é a genética. Agora, existem outras alopécias que não são genéticas, como, por exemplo, a alopécia areata, que são as rodelas, né, de queda de cabelo e que pode acabar perdendo o pelo do corpo todo e que é uma doença autoimune, quando você, na verdade, tem um desequilíbrio do seu sistema imune e ele acaba te atacando. Então, é outro tipo de alopécia com outro tipo de tratamento. E assim vai. Nós temos também as alopécias cicatriciais, que também tem inflamação no local, e temos as alopécias infecciosas e tudo mais. E também temos a queda de cabelo, que seria uma alopécia, um tipo de alopécia assim mais genérica, que seria relacionada com o seu organismo. Você emagrece demais, você está estressado demais, a tireoide não está funcionando, tudo isso pode fazer com que você tenha naquele período relacionado àquela questão, que também pode ser uma questão infecciosa, uma pneumonia, ou mesmo Covid, ou mesmo dengue. Então, tudo isso pode levar à queda de cabelo, que é um desequilíbrio e não teria a ver exatamente com a genética. Vamos agora para a próxima pergunta. Oi, doutora Denise. O uso de canetas para emagrecimento pode afetar a perda muscular para quem não faz atividade física?
Ô, Gabriel, muito obrigada por essa pergunta, porque ela é a pergunta do dia a dia, né? Já que muitas e muitas pessoas estão usando essas canetas emagrecedoras. A questão do uso da caneta emagrecedora, infelizmente, nesse sentido, há uma perda muscular tanto para as pessoas que fazem atividade física, como para as pessoas que não fazem atividade física. Considera-se, em geral, pelos estudos já realizados, que o emagrecimento que a pessoa tem com essas canetas, por exemplo, se ela perdeu 20 quilos, geralmente 40% disso é massa muscular. Então, é uma perda significativa. E perder músculo não é nada interessante, porque perder músculo é perder saúde. Quando você está usando as canetas e faz exercício, você tem uma fonte, né, de estímulo para o seu músculo. Então, você acaba tendo um pouco menos de perda do que se você não faz exercício nenhum. Se você não faz exercício nenhum e está usando essas medicações, você tem mais risco de perder mais massa muscular. E uma outra questão que influencia muito e que as pessoas às vezes esquecem é que quando você está usando essas medicações, você perde o apetite, você não tem fome, porque esse é um dos mecanismos que esses remédios agem. E você fica com o alimento também mais tempo no trato digestivo e tem assim uma sensação de saciedade. E aí você não come. Aí você não come o mínimo necessário e não ingere os nutrientes necessários, principalmente a proteína. Então, essa questão e a ausência de exercício são as duas questões que podem você fazer ter mais perda de massa muscular. E quando você perde massa muscular, você perde o tecido que mais nos fornece energia. O músculo, ele tem mitocôndrias em grande quantidade, que elas são fabriquinhas de energia. Então, perder músculo é perder saúde e perder, assim, em toda a nossa engrenagem do corpo humano. Então, é importante que, se você for usar medicações, né, as canetas emagrecedoras de qualquer tipo, você, na verdade, tenha um diagnóstico e uma orientação médica. Eu não estou falando isso porque eu sou médica, eu estou falando isso porque é necessário. Existem custos, benefícios, riscos que devem ser avaliados. Então, sempre faça esse tratamento acompanhado pelo médico. E agora nós terminamos com essa questão a sua participação. Não esqueça que agora você pode enviar o seu vídeo com uma pergunta sobre saúde. O telefone, então, é 11 91 765 0681. Nós estamos muito ansiosos para que você se comunique conosco. E eu quero convidá-los para, no próximo sábado, às 19h30, estarem novamente conosco nessa jornada da saúde. Até lá! Vivemos na era da informação, mas também vivemos na era da dispersão. Em poucas horas, um assunto substitui o outro e a atenção da sociedade muda de direção. Nesse ritmo, o imediatismo quase sempre ocupa o lugar do importante. Mas o futuro de um país não é decidido pelas manchetes do dia. Ele é construído pela liberdade de expressão, pelo respeito à Constituição. A discussão sobre a dosimetria das penas perde espaço. O escândalo do INSS deixa as manchetes. Os fatos mudam, as consequências permanecem. Na era da dispersão, alguém precisa manter o foco no que realmente importa. Todas as semanas, nossa revista digital desacelera o ritmo das manchetes para aprofundar os temas que realmente importam. Uma sociedade que compreende a realidade é capaz de fazer melhores escolhas.
Fortaleça um jornalismo comprometido com o que realmente importa para o Brasil. Assine a Oeste. Tudo o que realmente importa.